Gratidão pelo convite. É uma bênção a gente estar aqui, né, nessa casa de luz. Hoje foi com emoção para mim, porque eu costumo chegar super cedo e eu não sei o que aconteceu. Eu peguei um pouquinho de congestionamento, cheguei aqui meio faltando pouco tempo, meio esbaforida, né? E eu acho que muitos de nós nem percebem os livramentos que nos são feitos para que a gente chegue aqui. Muitos vêm ultrapassando as dificuldades, outros vêm na marra mesmo, porque tem que vir de qualquer jeito, né? Mas todo mundo que está aqui hoje, está aqui porque está dando importância ao Espírito, né? Nós estamos aqui por isso, todos reunidos em nome de Jesus, para conhecer os ensinamentos, para aprender os ensinamentos, para praticar esses ensinamentos. E isso vem acontecendo há muito tempo. Há mais de 2000 anos isso já acontecia. Acontecia lá na época dos apóstolos e dos discípulos, né? Só que naquela época eles estavam aprendendo, conhecendo com a presença física de Jesus. Nós aqui estamos com a presença espiritual de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a missão dos apóstolos, né? Missão lá no dicionário significa tarefa a ser cumprida por alguém, e essa tarefa ela é a mando de outra pessoa. Então isso é missão. E o que é apóstolo? Será que apóstolo e discípulo significam a mesma coisa? Vocês acham? Só estou falando com quem está encarnado por enquanto. Então pode fazer assim ou assim, tá? Que os desencarnados ninguém vai ouvir a resposta, né? Vocês acham que discípulo e apóstolo é a mesma coisa? Tem uns indecisos, né? Então vamos ver se é. Olha, apóstolo é uma palavra que vem do grego e que significa enviado ou escolhido, especificamente para uma tarefa. No caso aqui nosso, difundir a boa nova. E discípulo é uma palavra que vem do latim, que significa aluno ou aprendiz. Aquele que aprende e que recebe os conhecimentos através de um mestre. Então, de cara, a gente já vê que não é a mesma coisa. Discípulo é uma coisa e apóstolo é outra. Os evangelhos chamam de discípulos aqueles que seguiam de perto Jesus. Então, além dos 12 apóstolos, existiam outros 70 ou 72 que a Bíblia menciona, e o Evangelho de Lucas também. Que eles deveriam, como mestre, abandonar as suas casas, né? Logo, está funcionando. Logo, todo apóstolo, o que é o apóstolo? O escolhido é um discípulo, é um aluno, mas nem todo discípulo que é um aluno é um apóstolo, que é um escolhido. Fácil entender que é bem diferente, né? Então, nesse cumprimento da sua missão, Jesus contou tanto com apóstolos quanto com discípulos. Nós vamos poder observar aí 3 fases: a escolha, a preparação e a missão. É para cima aqui? Para cá? Foi. Então, a primeira fase lá da escolha. Frequentemente, nas proximidades de Cafarnaum, se reunia lá uma multidão de pessoas querendo ver e ouvir as palavras instrutivas lá de Jesus. Não tardou então para ele compor o seu reduzido colégio de discípulos. Jesus então se recolheu no Monte das Oliveiras,
passou a noite todinha lá em oração, levou o seu pensamento à divindade, fez um mergulho íntimo, né? Viajou para dentro de si, se preparando para o dia seguinte. Depois de uma das suas pregações sobre o novo reino, ele então chamou 12 companheiros, que seriam chamados a partir dali de apóstolos, que desde então seriam os intérpretes dos ensinos e das ações de Jesus, o acompanhando em suas viagens, né? Na série The Chosen, que são os escolhidos, eu não sei se vocês já viram, se não viram, não podem desencarnar sem ver, porque a série é muito boa. Ela traz para a realidade, para a nossa realidade visual, toda a experiência daquela época. É muito lindo. E tem uma coisa assim, que quando eu leio esse texto aqui, que eu acabei de falar para vocês, eu me lembro logo que naquela época não tinha microfone nem alto-falante. Jesus pregava para verdadeiras multidões. E lá na série aparece os discípulos em pé, afastados, a multidão toda sentada, eles afastados, assim, colocados estrategicamente em posições, repetindo as frases de Jesus. Olha que maravilha! Eles eram as caixas de som lá da época para Jesus, e assim todo mundo conseguia ouvir as suas pregações. Eu acho isso lindo, né? E acho que deve ter sido bem assim. Eles mostram lá na série, eu acho que foi bem assim mesmo. Então tá lá, vamos ver quais são as características desses apóstolos. Eram homens humildes e simples lá do lago de Genezaré. Não eram santos, eram pessoas comuns, com as suas virtudes, com as suas dificuldades, com atividades diferentes. Uns eram pescadores, outros cobradores de imposto e outras funções lá do cotidiano, comuns. E esse reduzido grupo, a princípio, eles tiveram uma certa dificuldade de convivência. Tinham pequenas discórdias que geravam uma separação entre eles. Então, de vez em quando, Jesus surpreendia eles em discussões sobre quem seria o maior no reino de Deus. Nossa, alguém se identificou? Olha aí a vaidade e o orgulho, né? Diferente da gente? Não é diferente, igualzinho, né? Então, uns eram melindrados, outros eram ciumentos, outros impetuosos, outros apaziguadores, mas todos eles estavam ali reunidos no mesmo propósito, que era seguir e aprender com Jesus. Vamos então conhecer um pouquinho deles, de cada um, né, deles. André e Simão Pedro eram irmãos pescadores lá em Cafarnaum, galileus. André foi o primeiro a ser afastado lá do lago. Ele recebeu o título de pescador de homens, porque ele foi recrutar mais discípulos para Jesus. Ele ouvia, observava e seguia Jesus o tempo todo. Simão Pedro, que era irmão dele, né? O mais velho de todos os discípulos, ele era pescador. Ele tinha um pequeno negócio com esse irmão André e com dois amigos, Tiago e João. Ele teria conhecido Jesus num episódio chamado A Pesca Milagrosa. Vocês conhecem? Jesus precisava falar, pregar para uma multidão. Então ele chega à beira do lago e pede a Pedro a sua barca emprestada. Pedro então oferece um lugar na barca para que Jesus pudesse pregar. Pedro estava nesse momento lavando as suas redes. Jesus então faz a pregação dele e ao final da pregação ele vira para Pedro, é quase um trava-línguas, né? Para Pedro e fala: Pedro, vai pescar, volta lá, joga suas redes.
E Pedro fala: Senhor, eu passei a noite tentando e foi em vão. Mas, atendendo ao seu pedido, então eu vou jogar as redes. Pedro entra no mar com os seus barcos e as redes. Gente, a pesca é tão volumosa que as redes quase arrebentam e os barcos quase viram. Então, foi ali que ele conheceu Jesus, né? Se eu tivesse conhecido Jesus numa situação dessa, eu não largava ele nunca mais também, né? Eu ia ficar com ele para sempre. Ele tinha um caráter impetuoso, mas ele era apavorado. Ele servia como porta-voz dos demais. E quando Jesus foi para a espiritualidade, ele se tornou o líder deles. Ele organizou a última ceia. E no momento da prisão de Jesus, numa atitude de ímpeto para defender Jesus, ele cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. E até a gente conhece essa passagem, né? Que é aquela que Jesus fala: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido, né? Bom, Jesus é preso, é levado lá para o pátio da casa do sumo sacerdote. Eles sentam lá nesse pátio, acendem o fogo. Pedro segue a distância, senta também com eles, ficam ao redor deste fogo. E de repente, uma criada olha para Pedro e diz assim: esse homem estava com ele. E Pedro diz, nega: não, mulher, eu não o conheço. Passado um tempo, outro homem, né, um homem dessa vez, disse: você também é um deles. E Pedro responde: não, homem, eu não sou. Uma hora depois, outro homem diz: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro então responde: homem, eu não sei do que você está falando. Ele terminava então essa fala quando o galo cantou. Nesse momento que o galo canta, Jesus então olha para ele. E Pedro se lembra das palavras de Jesus na ceia, quando Jesus diz a ele: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quando ele se dá conta, ele sai dali aos prantos, né? Vamos passar para o próximo. Bartolomeu e Filipe eram grandes amigos os dois. Bartolomeu nasceu numa família laboriosa da Galileia e exerceu papel fundamental junto a Pedro e aos demais apóstolos para que Paulo fosse aceito. Que Paulo é esse? Paulo de Tarso. Missionário em vários lugares, né? E um pequeno evangelho apócrifo, que quer dizer não reconhecido, é atribuído a ele. Filipe, galileu, da mesma cidade de André e Pedro, ele era seguidor de João Batista, fazia parte do Estado Maior do Colégio Apostolar, junto com Pedro e João. Conheceu Paulo e Lucas. Parece aula de história, gente, mas não é. É tão interessante, né? A gente saber como é que era, o que aconteceu, as coisas mais importantes da vida deles. Eu não sei vocês, mas eu acho bem interessante. Então, como se eu estou aqui, vocês não têm como ver. João Evangelista e Tiago Maior eram irmãos pescadores lá em Cafarnaum, galileus, filhos de Zebedeu e Salomé. João Evangelista foi o mais jovem de todos. Ele, ouvindo as pregações lá de Batista, ele reconheceu o reino de Deus. Ele está entre os mais íntimos de Jesus. Ele está ao lado de Jesus na ceia. Ele é considerado o discípulo amado. Era muito jovem na época do mestre. E na crucificação, ele foi designado por Jesus para cuidar de Maria, demonstrando o quanto que Jesus confiava nele, né? Confiou a mãe a ele. E o único dos apóstolos que presenciou a morte de Jesus.
Ele é autor de um evangelho, 3 cartas aos cristãos e um livro Apocalipse. Tiago Maior fazia parte de um círculo mais íntimo de Jesus e após a morte desse permaneceu lá em Jerusalém junto a Pedro. Estão achando muito chato? Ah, que bom. Também quem quer dizer que estava, né? Ninguém, né? Ninguém quer desencarnar na casa espírita, então ninguém ia dizer. Então vamos lá. Judas Tadeu, Mateus e Tiago Menor eram irmãos, amavam Jesus desde pequenos. Eles eram chamados irmãos de Senhor, né? Conhecidos como irmãos de Senhor, devido à sua profunda afinidade, afetividade com Jesus. Eram nazarenos, filhos de Alfeu, que poderia ser irmão de José, e de Maria Cleofas, que poderia ser também prima ou irmã de Maria. Ela era parente de Maria, só não se sabe se prima ou irmã. Então Judas Tadeu teria sido o esposo das bodas de Canaã. Vocês conhecem a história? Agora os encarnados, vocês conhecem? A história é que era uma boda de casamento, né? E lá naquela época também se servia vinho nessas bodas, né? Principalmente naquela época. E Maria estava nesse casamento, porque era casamento de um sobrinho. E lá pelas tantas, o vinho acabou. Olha o constrangimento naquela época, uma festa de casamento, o vinho acabar. Maria ficou super tensa. Mas nisso vem chegando Jesus para a festa de casamento. E Maria vai falar com ele: ai, pelo amor de Deus, Jesus. Não falou assim, né, gente? Pelo amor de Deus, Jesus. Eu estou interpretando. Desculpa. Ela fala: Jesus, por favor, será que você consegue resolver o problema da falta do vinho? Jesus então pede que encham lá os tonéis de água, com água, né? Tonéis de vinho com água. Vai lá e transforma então a água em vinho, é servida e os convidados até comentam: nossa, deixaram para o final o melhor vinho, que não é o costume, né? O costume é você servir primeiro o melhor vinho. Então foi aí, seria ele, e essa é a situação mais relevante assim que a gente pode comentar, né? Mateus, publicano, coletor de impostos, odiado, né? Nessa época, porque eles cobravam os impostos dos judeus para serem então entregues lá às autoridades romanas, né? Era quase considerado uma traição. Ele é autor de um evangelho. E Tiago Menor, o jovem ou justo, pregava com autoridade, pilar do cristianismo em Jerusalém, dirigiu a igreja após Pedro, pregador fervoroso dos ensinos de Jesus. Está acabando não, tá, gente? Continua. São 12. Vamos lá. Aí nós vamos ter Judas, que era um comerciante lá em Cafarnaum, vendia peixes e quinquilharias. Ele era de Iscariotes, o único apóstolo que não era da Galileia. Ele foi designado para cuidar do dinheiro comum, porque ele era o mais instruído de todos. Identificou então Jesus com um beijo por 30 dinheiros, convencido que ele provaria que ele era o Messias lá, o enviado. Ele foi enganado pelos sacerdotes, que induziram ele a mostrar onde que Jesus estava, alegando que iam prender ele somente durante as festividades da Páscoa judaica. Ele foi um dos primeiros a se juntar ao Cristo. Simão, mais tarde o Zelote, deixara lá sua terra de Canaã para se dedicar à pescaria. Ele é assim chamado porque ele pertencia a uma seita chamada Zelotes, que lutava pela libertação de Israel dos romanos, né? E Tomé, pescador, aparece em 3 momentos, quando ele se proclama lá pronto para morrer pelo Cristo, quando ele pergunta qual é o caminho a seguir e quando ele duvida
seguida da ressurreição de Jesus. Ele ficou conhecido por isso, e a gente até hoje ouve essa expressão, né? Você está igual a Tomé, tem que ver para crer, né? Então Jesus aparece para ele e diz a ele: muitos não verão, mas irão acreditar. Também é uma coisa muito conhecida. O 13º apóstolo recebeu o nome de Matias, que quer dizer o dom de Deus. A sua eleição foi feita para ocupar o lugar de Judas, que havia se enforcado. E isso foi feito por votação. Quem sugeriu foi Pedro. Muitos acreditam que Mateus era Zaqueu. Matias, desculpa. Que Matias, que é o 13º, era Zaqueu. Vocês conhecem quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos em Jericó. Ele também era odiado, né? E Zaqueu tinha muita curiosidade, já tinha ouvido falar de Jesus, ele estava super curioso para saber quem era Jesus. E ele vai então a um lugar onde ele sabia que Jesus ia passar. Como a estatura dele era muito pequena, ele subiu no que se chama sicômoro, que é uma árvore, para ver Jesus. E Jesus, no meio daquela multidão toda, olha e já identifica Zaqueu, vai até Zaqueu e fala a ele que importa que eu vá à sua casa hoje. As pessoas que seguiam Jesus ali de perto ficaram chocadas. Como assim Jesus vai à casa do cobrador de impostos? Como assim? Bom, Jesus vai à casa dele e Zaqueu, tomado de emoção, naquele momento ele se transforma e diz a Jesus que vai doar metade de tudo que possui aos pobres, e que se ele defraudou alguém, que ele vai então restituir 4 vezes aquele valor. Olha a transformação, olha o milagre que aconteceu, né? Então os apóstolos acompanharam Jesus por toda a sua jornada na terra, e eles foram chamados, foi um chamado para pregar esse evangelho por todo o mundo. No começo houve uma adaptação também de convivência entre eles, porque Judas prosseguia no seu trabalho, nas suas vendas, e Mateus continuava lá com o seu trabalho de coletor de impostos. Então os dois não estavam o tempo todo com Jesus, mas eles encontravam sim os seus companheiros. Os outros 10 conviviam muito mais estritamente com Jesus. Então o que a gente observa? Que alguns pertenciam à mesma família, né? Eram irmãos, outros eram amigos e outros eram desconhecidos. E tinham atividades completamente diferentes, temperamentos diferentes, não eram santos. Diferente de algum de nós aqui? Não é, gente, igualzinho, a mesma coisa. Ainda cabe mencionar Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher que, segundo os 4 evangelhos, seguiu Jesus em todas as viagens. Ela foi testemunha tanto da crucificação quanto da ressurreição de Jesus. Ela é mais mencionada nos evangelhos canônicos do que muitos apóstolos. Ela então se tornou uma líder feminina que entendeu a missão de Jesus, e muitos a consideram a apóstola de Jesus. Também a gente pode mencionar Paulo de Tarso, o maior exemplo, um dos maiores exemplos de transformação dentro de uma mesma encarnação. Paulo de Tarso era perseguidor dos seguidores de Jesus, fervoroso perseguidor. E após ter sido revelado para ele Jesus numa estrada que levava de Jerusalém para Damasco, onde ele estava indo
para perseguir os judeus e levar os seguidores de Jesus e levar de volta para Jerusalém. Quando ele tem a visão de Jesus, que ele fica cego, os colegas que estavam com ele não viram, não ficaram cegos. Ele então recobra a sua visão, Ananias trata ele e ele muda radicalmente. Ele passa a ser um defensor, ele passa a defender que Jesus é o Filho de Deus, é um enviado. Ele passa a ser um dos maiores propagadores do cristianismo. Ele escreve 13 epístolas no Novo Testamento. A gente ainda pode falar de Kardec, que trouxe a codificação. A gente ainda pode falar de Chico Xavier, com a sua psicografia dos livros, nas cartas e mensagens. Podemos falar também de Divaldo, conhecido, mundialmente, como ele difunde a doutrina espírita através da psicografia dos livros e das palestras que ele faz pelo mundo afora, e tantos outros, né? Vamos sair dessa página. Vamos lá. A segunda fase, preparação. Jesus educou, aconselhou, censurou, repreendeu lá os discípulos. E vamos falar do aprendizado. Durante algum tempo, os discípulos então se dedicaram ao aprendizado junto ao Mestre. Um espírito puro, de alto progresso espiritual. Então ele tinha muita facilidade para ministrar as lições diariamente para eles. Ele tinha tanta facilidade, gente, de ministrar. Olha aí as parábolas, né? As parábolas de Jesus eram as histórias que ele contava naquela época, que retratavam o cotidiano daquele povo para facilitar o entendimento. E essas parábolas sempre tinham um ensinamento de cunho moral. Até hoje, a gente estuda as parábolas de Jesus daquela época. Até hoje elas fazem sentido. E cada vez que a gente estuda, a gente pode encontrar um novo ensinamento. Atemporal. Porque ele era um espírito muito elevado mesmo, que ele tinha essa capacidade, né? E foram 3 anos, mais ou menos, durante o ministério público de Jesus, que eles ficaram acompanhando os passos de Jesus, as pregações, as curas, o exemplo, na convivência estreita lá nos acampamentos, participando dos feitos de Jesus, ou somente observando o seu recolhimento quando ele ia meditar para se conectar ao Pai. Jesus ensina então aos discípulos, a esses apóstolos, como se conectar com o Pai. Ele traz a primeira oração, que é a oração do Pai Nosso. Porque esse Deus, que era temido, era um Deus severo, passava a ser um Deus justo, bom, misericordioso. E eles não sabiam como se comunicar com ele, né? Então Jesus traz aí essa oração. Cada um então estabeleceu a sua própria relação com Jesus, que conhecia íntima e profundamente cada um deles. Sabia direitinho quais eram as falhas, quais eram as qualidades. E esse tempo de preparação foi fundamental alicerce para o desempenho da missão tão ímpar, tão quase impossível daquela época, que cada um deles tinha que cumprir, né? Os apóstolos formavam uma unidade ao redor de Jesus que deu força e autoridade sobre todos os demônios, que são os obsessores, né? Para expulsá-los, e poder para curar as doenças, e enviou os apóstolos para pregar o Evangelho. Essas atividades eram as mesmas que Jesus fazia. A diferença é que eles iriam mais longe ainda. Instrução.
Boa Nova, tá? A gente usou o livro Boa Nova, capítulo 5, Os Discípulos, para fazer o estudo. Esse livro é uma psicografia de Chico Xavier e o espírito é Humberto de Campos. Então está lá, iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos para a difusão da nova doutrina, Jesus reuniu os 12 apóstolos na casa de Simão Pedro. E nessa casa, ele deu as primeiras instruções relativas ao grande apostolado. Mateus vai dizer que as recomendações iniciais traziam as normas e ações para a realização daquilo que eles teriam que concretizar. Serve muito para a gente. Amados, entrou Jesus a dizer, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde passa toda a gente, levados pelos interesses fáceis e inferiores. Ou seja, se todo mundo está fazendo, não vai fazer também não serve pra gente. Nós não temos esse costume, já que o outro está fazendo, eu vou fazer também, mesmo que seja errado, ele está fazendo, eu também posso, né? Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Sacrifícios. Para a gente evoluir é necessário que a gente faça sacrifícios. Se desconstruir. Desconstruir hábitos. Coisas que a gente traz enraigadas lá, que a gente precisa transformar. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. Jesus então está instruindo lá os discípulos que se dirigissem antes para aqueles que já teriam condições de receber o Evangelho. Ele está falando dos israelitas. Eles seriam os primeiros a receber o Evangelho, porque eles já tinham sido submetidos às leis mosaicas. Assim eles encontrariam um terreno fértil para poder depois ter lá, para poder fazer a semeadura, né? Agora, se eles procurassem primeiro outros povos, eles teriam dificuldade para a difusão do Evangelho, porque eles não teriam conhecimento, não estariam à altura ainda de receber esses ensinamentos. Mas com o tempo, todos os povos se preparariam, então outros trabalhadores viriam e levariam as claridades do Evangelho. Aí Jesus dá orientações. Gente, isso aqui é difícil. Vou falar para vocês. Para dar testemunho do desinteresse e da confiança na providência divina, não levem nada especial para a viagem, nem bastão para apoio ou defesa pessoal, nem sacola para qualquer bagagem, nem comida, nem dinheiro, nem 2 túnicas para a troca, leve apenas uma. Gente, me diz, se isso não é um testemunho de fé, quem daqui ia conseguir viajar para um lugar que muitas vezes você nem sabe para onde é que você vai, sem nada, sem absolutamente nada, só com a roupa do corpo, né? Testemunho de fé, sim. Na casa onde vocês forem hospedados, permaneçam ali até o cumprimento total da missão. Quanto aos que não receberem vocês, saiam daquela cidade como de uma terra pagã, sacudam as sandálias, em sinal de que vocês lhes deixam toda a responsabilidade pela negativa da aceitação do Evangelho. Sacudam a poeira, né, das sandálias. Os apóstolos então partiram de aldeia em aldeia, foram levando, né, anunciando a boa nova do Evangelho e curando os doentes lá por toda parte. Eles estavam fortificados
pela fé que Jesus lhes acendeu nos corações, estavam então preparados para continuar a obra evangélica que Jesus lhes confiaria. A missão, chegamos na missão. Também está lá no Boa Nova. Intérprete das ações e dos ensinamentos de Jesus e de buscar as ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição. Reuni convosco os de coração angustiado e dizei-lhes que é chegado o reino de Deus. Que reino de Deus é esse? É um lugar físico, exterior? Não é. Reino de Deus é um lugar interior, porque ele é um estado de espírito. É um estado de espírito de plenitude, de paz, de felicidade. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras dos crimes ou nas desilusões do mundo. Esclarecei os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça aquilo que recebestes de graça. Isso aí, gente, é missão nossa também, né? Tudo que eu li aqui, a gente pode fazer. Ó, Deus, que é muito pra nós. Dias dolorosos. É com muita emoção que eu leio esse texto. Toda vez que eu leio, eu me emociono. Eu acho que eu estava lá naquela época. Não como discípulo, nem como apóstolo, como uma formiga, tá? Estava por ali. E ouvi essas palavras, porque elas me tocam tanto. Então eu queria convidar vocês, quem quiser, não é obrigatório, a fechar os olhos. Eu vou ler o texto. Imaginem que é Jesus falando, para ver se vocês se sentem tão tocados quanto eu me sinto, tá? Só para quem quiser. Dias dolorosos. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirado quando ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos digo que jamais estareis nos caminhos humanos, sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará os meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutai aos ouvidos será o objeto de vossas pregações. De cima dos telhados, trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Entregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente
diante de meu Pai que está nos céus. Jesus então faz essas recomendações, eles escutam e eles ficaram assim super alegres e cheios de esperança. Mais alguma formiguinha aqui estava lá comigo, como formiga, se emocionou? Esse texto para mim me toca profundamente. Então ele avisa dos dias dolorosos, né, que virão pela frente. Vamos falar então dos evangelistas, porque 2 deles eram apóstolos, né? Evangelista significa aquele que traz a boa notícia, a boa nova, o evangelho de Jesus. Por convenção, os autores são 4, 2 deles apóstolos, né, considerados os evangelhos canônicos, aqueles verificados, os verdadeiros, os validados, né? Então, 2 deles eram 2 dos 12 apóstolos, Mateus e João, e 2 eram apostólicos, Marcos e Lucas. Eles têm aí, eles apresentam, né, de formas diferentes, dão ênfases diferentes. Então vamos ver como é que é? Olha, o Evangelho de Marcos enfatiza mudanças de direção e movimentos de Jesus. Ele é para pessoas, para comunidades cristãs fora de Jerusalém, para reforçar a fé em Jesus. O de Mateus enfatiza o aspecto humano de Jesus, atualizando e cumprindo as leis divinas. Esse Evangelho de Mateus é a base para o Evangelho que nós utilizamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ele inclusive consta lá o Sermão da Montanha, está nesse Evangelho. O de Lucas tem como objetivo apresentar um Jesus mais humano, mais inclusivo. Ele escreve para não-judeus. E João enfatiza mais a divindade de Jesus, o aspecto espiritual. Esse objetivo dele é mais audacioso, porque ele vai apresentar um Jesus para uma comunidade mais heterogênea, mais tardia, que tem um nível de compreensão já mais alto, né? A morte. Olha, a maioria teve, então, foram martirizados nas suas mortes, né? A gente pode ver lá, olha, crucificado, uma cruz em forma de X, o outro de cabeça para baixo, o outro tiraram a pele viva e foi decapitado, o outro também decapitado, Judas que se enforcou, o outro que morreu a machadada, o outro que foi atirado do alto e depois apedrejado, e o outro que foi cerrado ao meio. Jesus avisou, né, que dias dolorosos viriam e que eles iriam ser perseguidos, e foram, né? Agora eles levaram lá a mensagem de Jesus por onde foram, com as suas limitações, eles conseguiram cumprir a missão que foi dada. Eles tinham dentro deles, dentro do coração, aquela mensagem de Jesus que dizia: não temais, porque eles matam o corpo, mas não matam o espírito, porfiai. E foi isso que deu forças para eles irem até o fim. E a mesma coisa serve para a gente. Podem tirar tudo da gente, qualquer coisa, mas jamais vão conseguir tirar as aquisições do nosso espírito, as virtudes já conquistadas. Não são nunca, jamais, em hipótese alguma, retiradas da gente. Isso nos dá muita força para enfrentar qualquer situação que a gente tenha que passar, né? E tinha uma outra missão, que era após a partida de Jesus, a pregação deles. Teriam esses homens uma missão muito importante de continuar a pregar o Evangelho depois que Jesus voltasse à pátria espiritual. Tinham que representar ele, né? Mas o próprio Jesus advertiu que a vida não seria nada fácil para eles.
os riscos não seriam poucos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que é carregar a cruz, ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que a sua fé lhe trará. A gente tem que se dispor a enfrentar os nossos desafios, que seguir os ensinamentos de Jesus, que se transformar, que evoluir vai trazer para a gente. Porque se nós não enfrentarmos, se a gente fingir que esses desafios não existem, se a gente negar a existência deles, não vai mudar nada, eles vão continuar lá no mesmo jeitinho, para que a gente possa enfrentar então numa outra oportunidade. Então não é melhor enfrentar agora? Não dói menos se for mais rápido do que a gente ficar postergando? Eu acho que sim, né? E quanto a nós, somos discípulos de Jesus? Somos aprendizes? Somos alunos? Somos, não estamos aqui fazendo isso, aprendendo? E de uma certa forma somos apóstolos? Sim, não, mais ou menos? Que dúvida, ninguém responde. Nós somos escolhidos. Uma pergunta. Só no final, por favor. Acho. Que não pode interromper aqui no meio, tá? No final você pergunta. Nós somos escolhidos. Deus conhece cada um de nós. Conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas virtudes, as nossas qualidades, conhece tudo. E nós somos preparados também. Em cada oportunidade que a gente recebe de aprendizado nas encarnações, a gente está sendo preparado. E temos uma ou várias missões. Uma missão é comum a todos nós, que é evoluir. Alguém tem dúvida? Não, né? Mas nós temos missões também. Cada indivíduo tem a sua. Nós temos missões na nossa família, nós temos missões em sociedade, no nosso trabalho. Ah, mas como assim? Ué, quando Deus dá a gente uma missão, receber um filho, é uma missão que é só da oportunidade da encarnação? Não é. É só alimentar aquele filho? É só cuidar da segurança, da educação? A maior missão dos pais é poder dar direção moral a esses filhos. Enquanto sociedade, a nossa maior missão é respeitar as leis, é respeitar o direito do outro. No nosso trabalho, é parar com a competitividade e nos tornarmos colaboradores uns dos outros. Nossa, que coisa difícil nesse mundo tão competitivo, né? Mas ninguém perde o que não é seu. Se é nosso, a gente não perde. Então, por que não colaborar? Por que não colocar a serviço do outro, do nosso próximo, as qualidades que nós adquirimos enquanto espírito? Porque elas são oportunizadas por gente para facilitar com que a gente vença os nossos próprios desafios e para que a gente auxilie o nosso próximo a vencer os deles. Então, sim, colaborar é muito importante. Qual é a missão mais importante? Será que a missão de um médico é mais importante do que a missão daquele que está servindo um café? Eu vou ter que passar um pouquinho do horário, eu queria falar muito isso aqui para vocês. Será que é mais importante? Joana de Cusa vai responder isso. O exemplo de Joana de Cusa. Joana de Cusa, em uma encarnação, ela foi Clara de Assis. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, psicografia da série psicológica toda, né, pelas mãos de Divaldo. Ela foi Joana de Cusa na época de Jesus. E ela queria deixar, de Cusa era o marido dela, funcionário lá de Herodes. Olha só. E ela queria seguir Jesus.
ali no seu lar, conviver com aquele marido totalmente materialista. Eles tinham muito dinheiro, viviam, né, numa sociedade muito rica, mas ela queria seguir Jesus. Ela tinha atrito e ela buscou Jesus várias vezes para falar: Jesus, eu quero te seguir. Como é que eu faço? Eu largo ele e quero te seguir. Jesus disse a ela: não, sua missão não é me seguir, sua missão é permanecer nesse lar. E ela ficou, ele morreu, ela perdeu todo o dinheiro que tinha, ela foi trabalhar. Depois, o final da história dela, ela morreu, como outros cristãos, tantos morreram, queimada. E tem um episódio que acontece nesse final da vida dela muito lindo, que o algoz, ela lá pegando fogo, ele jogando fogo nela, né? Jogando fogo é ótimo, né? Ela lá no meio das labaredas, ele vira para ela e fala, o filho falando: abjura, nega Jesus, e ela: não. E aí ele fala para ela: cadê o teu mestre? Ele não te ensinou a morrer, não? E ela responde: ele me ensinou a te amar. Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. Olha só. E ela morre ali, né? Então, assim, gente, nem sempre a missão vem de cara, sabe? Não, voltando um pouco, eu dei o exemplo de Cusa para ver. A gente podia imaginar que a missão mais importante dela seria seguir Jesus. E não foi. Jesus falou para ela que era ficar em casa lá com o marido dela. Eles tinham coisas a tentar acertar, né? E nem sempre a missão chega de imediato, às vezes pode demorar muito tempo. Divaldo conta, Joana de Ângeles, ou Divaldo conta, acho que foi Divaldo que contou, que durante um ano ele ficou fazendo a psicografia com Joana, horário marcado, sentava lá, psicografava. Depois de um ano ele falou: e aí, o que eu faço com isso? Ela falou: joga tudo fora. Isso aí era um teste para ver se você dá continuidade. E é assim. Não estou me comparando com o Divaldo, longe de mim, né? Tenho humildade. Mas eu não nasci palestrante, não. Eu me tornei palestrante, sei lá, em 2017. E foi de surpresa. Um palestrante faltou, a pessoa que presidia a mesa olhou para mim e falou assim: você vai fazer a palestra hoje. Eu quase desencarnei na hora. Como assim? Mas eu fui tomada por uma sensação de anestesia e fiz aquela palestra totalmente envolvida pela espiritualidade. E entendi a partir dali que eu tinha esse compromisso de falar. Não é fácil. Todas as vezes até hoje, antes de começar, eu morro de medo. Não é fácil. A boca aqui está seca que vocês nem imaginam. Mas é um compromisso assumido, que às vezes leva muito tempo até chegar aquele momento. E que talvez, se tivessem me convidado, você vai aqui dar a palestra e dizer: não, Deus me livre, como assim? Não quero não. Então, gente, a gente está na nossa melhor encarnação, a lei de progresso. Melhor é essa aqui. Vamos fazer valer. Vamos conhecer as nossas missões. Vamos enfrentá-las, fazendo o melhor que a gente puder, tá bom? Muita paz a todos e muito obrigada aí pela atenção de vocês. Desculpa a chatice aqui da aula, tá?